Glória a Deus. Jesus é bom. Maravilhoso. A honra é dele. O louvor é dele. Ele é ontem, eternamente. Amém. Queridos irmãos, eu gostaria de pedir ao irmão aí que eu não sei pregar como som. Ouvimos lindas canções, os hinos mais lindos que tocou nossas almas. Poderiam sentar, que eu vou demorar alguns segundinhos. Esses hinos que vocês cantaram, maravilhosos, ele faz parte da nova, vamos dizer assim, da nova relação do estatuto que Jesus Cristo criou no seu Novo Testamento. Como é isto? Jesus modificou tudo, mas a liturgia não mudou. A liturgia continua. Mas eu vou ler o versículo, porque sem a palavra de Deus a gente não consegue nada. Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, versículo 12, que diz assim: a quem vencer, eu o farei coluna no templo de Deus, e dele nunca sairá. E acrescentarei sobre ele, escreverei o seu nome, o nome de meu Deus, da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o novo nome. Amém? Podeis assentar. Amados irmãos, como eu já estava iniciando, tudo é maravilhoso, tudo foi muito bom. Agora chegou a hora para a gente entrar no fundamento de Deus. E eu gostaria de contar com a paciência dos irmãos, porque eu não consigo entender a palavra de Deus com outro movimento diferente. A igreja, ouvimos, nos alegramos, o primeiro elemento do culto, adoração, sacrifício dos lábios. Veja bem, nos tempos do Velho Testamento, no Antigo Pacto, havia no santuário três coisas distintas ali. Havia ali, na entrada, o altar do sacrifício, onde sacrificavam os animais. Mas também tinha a pia de cobre. Depois da pia de cobre, o pão da propiciação. Então, o sumo sacerdote oferecia o sacrifício, mas ele tinha que olhar na pia de cobre que refletia a sua imagem. E a água estava ali, caso necessário fosse, ele lavar. E o pão da propiciação. Jesus, quando estabeleceu o seu Novo Testamento, ele separou esse lado aí, porque ele deixou de lado o sacrifício, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e também é a oferta que foi entregue a Deus para perdão de nossos pecados. Então, o que acontecia no Velho Testamento, agora acontece no Novo. Primeiro, sacrifício dos lábios, é o que vocês acabaram de fazer, cantando, louvando. O que é isso? Sacrifício dos lábios. Depois vem o quê?
A oração. A pia de cobre. A oração representa a pia de cobre. A gente se limpa, se purifica para servir a Deus. E o pão da propiciação. Aqui está a palavra de Deus. Então esse é o ritual do Antigo Testamento transformado para o Novo Testamento. Irmãos queridos, partindo desse princípio, nós vamos dar uma corridinha lá no princípio. Eu estou lutando eu estou falando, eu estou participando, eu também pertenço, o povo mais feliz desta terra. Ué, pastor, não é o judeu? Não. Não é o judeu? Não. Não é o judeu. Eu vou provar os irmãos. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 7. Samuel disse: Senhor, o povo está pedindo um rei, o povo me rejeitou. O Senhor disse: não, Samuel, eles não te rejeitaram, rejeitaram a mim. Não quer que eu reine sobre eles. Está vendo? Segunda rejeição, nós vamos ver em Lucas. Está lá em Lucas. Vamos ver, e eu vou provar aos irmãos que nós somos o povo mais feliz desta terra. Amém. Rejeitaram Deus do Filho, Lucas 23, 18. Solta-nos Barrabás, fora daqui com este homem. Meu Deus. Está escrito na Bíblia de vocês também. Solta-nos Barrabás, fora daqui com este homem. Rejeitando Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51. Vós sois como vossos pais, sempre rejeitando, sempre não dando ouvido, rejeitando o Espírito Santo. Então foi rejeitado o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E por que nós somos o povo mais feliz da terra? Alguém diz assim: não, foi Israel. Não. Eu vou provar que não foi Israel. Muito bem, queridos irmãos. Os judeus têm avesso, é completamente avesso ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Está escrito? Está provado. Aí, o Senhor Jesus Cristo, se fosse somente pelos judeus, ele teria encerrado o seu sacrifício e não teria passado pelo sacrifício da cruz do Calvário. Mas o Senhor sabia de tudo que estava fazendo. Então este povo, que muitas vezes cheio de defeitos, e somos, não existe perfeito, até no meio dos evangélicos, na nossa comunidade, a gente diz que ama, que gosta, mas sempre tem uma ressalva. Fulano é uma maravilha, fulano é uma bênção, ciclano, mas porque nós não somos perfeitos. Nós temos sempre um defeitozinho. E isso é para que nós não venhamos nos vangloriar. Muito bem. E então aí, Deus, que é Deus tremendo, amoroso, bondoso, misericordioso, Ele nos amou. Por que Ele nos amou? Porque quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, independe daquilo que queremos ou não saber. O Espírito Santo que nós amamos, que está conosco e em nós, ele entra, convence o coração do pecador, e esse pecador passa a amar a Jesus Cristo incondicionalmente. É assim, irmão? Aí no capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus, juntamente João escrevendo pelo Espírito de Deus, diz assim: aquele que ouve a minha palavra e guarda os meus mandamentos, eu e o Pai o amaremos,
e viremos para ele, e faremos nele morada. Quando é que o judeu permitiu isso? Não. Há uma coisa interessante, irmãos, que a gente, no elemento do culto, damos muito valor ao louvor. Lógico, para quem não sabe, é o primeiro sacrifício dos lábios, não é para começar o culto do Novo Testamento. Mas existe algo tremendo aí, que é adorar. 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 Não é adorar na igreja somente porque o conjunto está cantando. É amar, adorar, 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 adorar. Adorar na prova, adorar na luta, adorar na dor, adorar na aflição, adorar na adversidade, adorar, adorar, adorar. Deus chama Jacó e faz promessa a ele, abençoa, porque a bênção de Isaac passou para ele. E aí no val de Jaboque ali, ele está precisando de consertar a sua vida com o seu irmão, e não tinha outra alternativa senão lutar com Deus, porque o irmão já vinha com 400 homens para tomar de qualquer maneira a vingança com Jacó. Mas o Deus que nós servimos, Ele é amoroso, Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é longânimo. E ali no val de Jaboque, Jacó botou a família na frente, atravessou o val de Jaboque e ficou do outro lado esperando ali. E ali o anjo do Senhor aparece a ele começa a lutar com o anjo do Senhor. E a noite está passando, o dia está amanhecendo, ele diz: eu só te solto quando me abençoar. Eu só te solto quando me abençoar. Glória a Deus. Ele disse: mas está clareando o dia, mas eu só te solto quando me abençoar. Aí o Senhor faz uma pergunta a ele: como é teu nome? Jacó. Não será mais Jacó. Será Israel. Ou seja, pai de uma grande nação. Deus está dando a ele um favor divino, dando uma bênção pelo fato de ele amar a Deus. Muito bem. Vou provar que Israel não ama a Deus. E ali Deus então abençoou Jacó e encarregou Jacó de fazer daquele povo uma grande nação. E ele começou a trabalhar, e começou a trabalhar. Mas Israel não deu ouvido. E não dando ouvido, Deus deixou de culpar a Jacó. A culpa não é de Jacó. Israel desobedeceu, Israel se virou para a idolatria, Israel amou as coisas desta terra, Israel desprezou o Criador. Aí Deus começa a falar através de seus profetas, mostrando como foi que tirou Israel do Egito, como abençoou, mas Israel não deu ouvido. Amós profetizando falou de tudo. Amós capítulo 4, ali nós vamos encontrar Deus fazendo um relatório do que ele fez e não foi ouvido. Eles não se converteram. E aí então Paulo começa a dizer: nem todo Israel será salvo. Nem todo Israel. Aí no capítulo 13 de Lucas, versículo 22 por ali, Jesus fazendo colocando para um judeu que perguntou se eram poucos que se salvavam, e ele diz: porfiai pela porta estreita. Quando chega no versículo 22, ele diz assim: porque naquele dia verão Abraão, Isaque e Jacó. Falou Israel? Não, falou Jacó. Acabou a festa para Israel, falou para Jacó, livrou o homem. E não o que ele prometeu ao homem, porque o homem não teve condição de virar a cabeça de Israel. Então Israel está lá, uma multidão, guerreando de unha e dente, mas só vai ser salvo a minoria quando Jesus descer com a igreja gloriosa e pisar lá no vale. Glória a Deus. Vocês estão entendendo o porquê que Deus nos ama? O porquê que nós somos o melhor povo para Deus? Aí Jesus diz assim: os primeiros serão os derradeiros, e os derradeiros serão os primeiros. Quem são os primeiros? Aqueles que amaram a Deus, aqueles que aceitaram incondicionalmente ao Senhor Jesus, aqueles que não levaram nenhum ressentimento como os judeus. E a coisa, irmão, chega a ser triste. O nosso Deus fez tudo. Jesus morreu na cruz do Calvário, suportou todas aquelas aflições, sabendo que Israel lhe estava
rejeitando. Mas graças a Deus, que eu, você, nós ouvimos a voz do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Que privilégio glorioso. Que privilégio glorioso. Maravilha, papai. O salmista profetiza, Davi profetiza há mais de 1000 anos antes de Jesus Cristo vir à terra. Ele profetiza no Salmo 46 e diz assim, que a igreja de Deus é o rio que jorra, é aquele rio que tem aquela água viva, e a Bíblia diz que Deus está no meio dela. Vocês estão me entendendo? Você... Eita coisa gloriosa! Você não vai ouvir não vai ler a Bíblia e ela vai dizer que tinha um povo que provocou uma festa e que o Espírito Santo fez e aconteceu. Não, Senhor, mas o gentio consegue. O gentio consegue porque o gentio confia unicamente no Senhor. Então Davi profetizou: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Cadê a cidade de Deus? É o judeu? Não, é os gentios que provoca a alegria, o gozo, a cidade de Deus, quando a Bíblia diz, e Deus está no meio dela. Está ou não está? Está ou não está? Deus está no meio dela e não será abalada. Não será abalada. Davi está profetizando de uma coisa que ele nem tinha conhecimento, mas ele foi profeta de 1000 anos, que Jesus, quando veio, Davi já tinha morrido há 1000 anos. Então, queridos, há um rio, ele via, há um rio cuja cidade alegra-se a casa de Deus, e só os crentes salvos por Jesus Cristo é que tem esse privilégio. E é uma maravilha. Por isso nós somos o povo mais querido, mais feliz. Os primeiros serão os últimos serão os primeiros. A vitória, as bênçãos veio para Israel. Israel rejeitou Deus, rejeitou Jesus e rejeitou o Espírito Santo. E nós abraçamos. Então nós somos o povo mais feliz da terra. Nós somos o povo que vai subir no arrebatamento. Haverá uma respiga. Vocês que sabem o que é lavoura, sabem muito bem o que é respiga. Colhe-se a lavoura, mas deixa aquelas respigas para alguém vir e levar, não é assim? Israel não vai ser a maioria vai ser os gentios, nós. O judeu não aceita a adoção de filho, o judeu não tem esse negócio de adoção, mas Jesus, quebrando o tabu, ele nos amou, ele nos chamou, e a Bíblia diz: vós sois herdeiro de Deus em Cristo e co-herdeiro também. Aleluia. Os últimos serão os primeiros. Nós, primeiro ele veio para Israel rejeitou, mas nós amamos, nós adoramos incondicionalmente, nós passamos pelas privações, mas não abrimos mão do Senhor. Que coisa gloriosa! Então, igreja, nesta noite, a palavra de Deus se cumpre em nossa vida, e é preciso trazer para vocês essas coisas gloriosas, porque nem sempre no culto alguém se preocupa em ensinar a palavra como deve ser. A Bíblia é um livro que ela é a palavra de Deus, tem o seu intérprete, que é o Espírito Santo, e só se entende se der lugar ao Espírito Santo. Agora eu vou voltar lá no que João falou. Aquele que vencer, farei coluna no templo do meu Deus. É no templo, não é em outro lugar, não, é no templo do meu Deus. Vamos falar um pouquinho da coluna.
A coluna é a coluna mestra, que dela deriva todas as outras paredes. E tem que ter uma coluna no meio da igreja de Deus. Aqui tem uma coluna no meio de Jacareia. Não tem aparência, tem? A coluna é coberta, mas é ela que resiste. 55 anos. Vem gente e acha bom, o culto tá bom, mas depois qualquer coisa no mundo vai embora, mas ele fica. Aqui tem uma coluna. Tem uma outra coluna que não é o pastor. Aquele moço ali, filho de crente, criado na igreja, obreiro hoje, nunca saiu daqui, sempre trabalhando. Coluna. Por que ele é coluna? Porque venceu. Aquele que vencer, farei coluna no templo do meu Deus. Outra coisa interessante, a coluna não é vista. A coluna recebe todo o peso e ela é equilíbrio. Se fizermos uma parede só para um lado e não fizer o balanceamento, a coluna sofre, ela vai entortar, vai ceder, vai fazer qualquer coisa. Mas quem está firmado nela está firme. Ela não aparece e ninguém procura a coluna. Não é a beleza da obra. A beleza da obra é a janela, é a pintura, é a moldura, é tantas outras coisas mais. É a coisa dos crentes. Os crentes vêm para ver o culto, para ver os louvores, para ver isso, para ver aquilo. Poucos se preocupam com o dirigente. Ainda acha que ele é obrigado de fazer tudo. Se a igreja está fria, a culpa é dele. Se a igreja está bem, a culpa é dele. Se a igreja não tem os crentes firmes, a culpa é dele. A coluna leva a culpa de tudo. Uma outra coisa, querida, o que enche a coluna vem de cima. Coluna não se enche de baixo para cima, enche de cima para baixo. É por isso que está firme. É por isso que está segura. Ninguém pode mexer na coluna, porque a coluna é promessa de Deus. Farei coluna no templo do meu Deus e não será tirada. Amém? Não mexa na coluna, porque Deus tem chamado a coluna. É coisa tremenda, queridos. É coisa maravilhosa. É pena que a hora não nos aguarda. Falta pouca coisa, né? E também não pode esperar por nós. Israel está numa batalha que todo mundo sabe, né? A batalha de Israel é contra os irmãos, filho de Ismael. Deus é tremendo, né? Abraão, naquela ansiedade de ter um filho, precipitou-se com Sara e acabou arranjando aquele filho que não era a promessa de Deus. Aí vem Ismael com a sua idade de garoto e já começava a atrapalhar Isaac. E quando pensando que não, aquela que arranjou o problema falou: agora você dá jeito. É sempre assim a mulher com o marido, né? Vai tudo bem, vai tudo bem. Se dá errado, o negócio é o marido. Deus falou com Abraão: ouve Sara no que ela está falando. Ué, mas ela não errou? Mas Deus é tremendo. Você foge de uma luta aqui, Deus vai fazer você responder duas lá na frente. Ninguém sabe de onde você veio, o que você fez, o que você passou, se é chamado ou não. Aí aqui não está bom, a chamada, a consagração está a consagração está demorando. Eu vou para aquela igreja lá, que lá eles me conhecem, vão me consagrar logo. Vai que Deus está vendo. Daqui a um pouco você começa a ficar atribulado lá também. O que é isso? Deus não quer que ninguém ajude Ele, não. Na hora certa Ele vai abençoar. Você tem rodado aí na brincadeira, hein? Esperando que onde chegar vai receber a tua bênção. Você não passou pelas provas ainda. Como é que você quer bênção? Tem que aguentar, tem que esperar em Deus. Abraão, agora dá teu jeito. Ouve a voz de Sara. Aí chama a pobre
dá um odre de água e uns pães, e dá uma mansão maravilhosa para ela criar Ismael. É assim? É assim? Agar, você agora dá teu jeito. Só que Deus está vendo, irmão. Não adianta fazer maldade com A, B, C, não. Porque aquele com quem você faz maldade, Deus vai abençoar para poder você ver que Ele é Deus. O negócio com Deus é muito sério. Muito sério. Agar entrou deserto adentro. Deserto é lugar de alguém morar, igreja? Pode até passar, mas morar não. Mas aí Deus deu uma vitória a Ismael. O garoto chorava e a mãe também. Deus deixou de ouvir a mãe, porque a mãe tinha culpa no cartório. Mas aí ouviu o garoto. E ouvindo o garoto, apareceu aquele poço. E sabe o que é que Deus faz? Agora você vai morar em frente ao filho da promessa. Deus é tremendo. Ah, que Deus glorioso. Vai morar em frente. Deus é maravilhoso. Abençoou Ismael no deserto. Eu nunca vi ninguém viver no deserto. Pois Ismael viveu. Qual é o seu deserto, meu irmão? Eita! Qual é o teu deserto, minha irmã? Pastor, está faltando isso, aquilo outro. Eu não sei mais o que fazer. Entrega na mão de Deus. Deixa com Ele. Deixa com Ele. Porque Ele não dá luta que você não possa suportar. Ele vai dar vitória. E daqui a um pouco começou Deus abençoar. Aquele poço foi uma bênção. Os caminhantes que por ali passavam compravam água no poço de Ismael. E começou a arranjar dinheiro. E Deus deu a ele uma habilidade para trabalhar com flecha. Ele não usava guerrilha como agora não. Ele usava flecha. Foi varão valoroso. Ninguém parava diante dele. E sabe o que é que Deus deu a ele? Mandou a mãe dele ir lá no Egito buscar uma esposa. Não pega ninguém da tribo de Judá não, nem de Israel. Vai lá, da onde veio a sua mãe. E lá arranjaram uma companheira, uma esposa para ele. Dessa esposa ele arranjou 12 filhos. A mesma quantidade de filhos de Isaac, de Jacó, foi a mesma quantidade dos filhos de Ismael. Jacó tem 12 príncipes, né? Ismael tem 12 príncipes. E os príncipes de Ismael são tudo ricos. São aqueles donos do petróleo que tem ali. E agora querem acabar com a guerra. Israel quer acabar com a guerra com o irmão dele. Não vai acabar nunca. Vocês sabem quando é que Israel vai se unir com Ismael? Vai ser no Vale do Armagedon. A primeira batalha que Jacó ganhou foi lutando com o anjo do Senhor pedindo vitória. Deus ali no Val de Jaboque deu vitória a Jacó e abrandou aquele ódio do irmão dele. E ali se fizeram amigos e viveram por muito tempo ali. O dia que chegar no Vale do Armagedon, que tiver por inimigo aqueles países que não acreditam em Deus, que tem Deus como nada, mas Israel e Ismael que adora Alá, porque um adora Alá e o outro adora o Senhor Deus. Mas de qualquer forma, no Vale do Armagedon, eles vão estar sufocados pela guerra ali no Vale do Armagedon. Deus ali vai tratar de juízo com todos os que estiverem vivos. E ali ninguém vai fazer Ismael ficar do lado daquele povo que não acredita em Deus. Sem dúvida alguma. Ele vai se unir a Jacó e vai lutar, porque eles não abrem mão do nome de Deus. E os inimigos de Deus que vão estar ali no Vale do Armagedon vai ser aquele povo da Rússia, da China, aquele povo que debocha dizendo que Deus não existe, que se Deus aparecer lá, bota ele para correr. Eles vão ver o que é Deus. E ninguém me convence de que Ismael vai lutar em favor daqueles inimigos de Deus, vai lutar em favor do seu irmão de criação, porque todos dois têm o mesmo sentimento por Alá. Um é Jeová e o outro é Alá, e não vai abrir mão. E ali então eles vão fazer as pazes, assim como fizeram no Val de Jaboque.
Assim Deus vai dar a vitória a Israel. Pois bem, mas e nós? Nós vamos estar nas bodas do Cordeiro. Glória a Deus. Nós vamos estar longe daqui. Vamos estar nas bodas do Cordeiro. A Bíblia diz que o Espírito Santo que ficou conosco, o Espírito Santo que foi rejeitado pelo judeu, ele está conosco. Quando o Senhor estabeleceu o seu novo sacrifício, os animais foram dispensados, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o único, não tem. Paulo diz que, aliás, o escritor aos Hebreus diz que não se pode dizer que sangue de animais, de bode, de vaca, tem poder para perdoar pecado, mas o de Jesus Cristo tem. Então Jesus, quando entrou no mundo, Ele disse: sacrifício eu não quero, mas tira o primeiro para entrar o segundo. Quero o primeiro, sacrifício de animais, e o segundo era o próprio Senhor que deu no Calvário a nossa vida. Está em Hebreus capítulo 10, versículo 5. E ali nós agora encontramos o Senhor estabelecendo tudo aquilo que precisava. Hebreus 10 e 28, quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia por boca de 2 ou 3 testemunhas. Como Jesus quebrantou a lei de Moisés? Jesus cumpriu, Jesus viveu sob a lei, foi obediente à lei, até o dia que Ele estabeleceu a nova jornada pela graça, vitória merecida, favor divino. Como é que Jesus quebrou essa lei? Quando Ele eliminou os sacrifícios de animais. Agora não precisa mais matar ninguém, matar cordeiro, animais, para oferecer sacrifício pelos pecados, porque aquilo era paliativo. Enquanto aqueles que viviam no Velho Testamento pela lei, eles aguardavam um dia, um Salvador que viria para morrer, se sacrificar em nosso lugar. E esse Salvador foi nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que depois de 33 anos convivendo com Ele, os judeus não foram capazes de enxergar que o Messias estava entre eles. Mas Paulo disse que todas as vezes que ele ora, tem um véu que está diante dos olhos dele. Mas graças a Deus que o Espírito Santo, a quem nós demos lugar, tirou o véu dos nossos olhos, e nós agora o amamos, o honramos, o obedecemos, estamos a nossa vida entregue a Ele, e é coisa maravilhosíssima. Então nós somos o povo mais feliz da terra. Eita coisa gloriosa! Vocês têm que entender isso, gente. Isso é coisa maravilhosa. Vocês não eram nada, nós não éramos nada tínhamos que despertasse interesse em Deus. A única coisa foi que nós, pelo seu Filho amado, nós o agradamos. Agora nós somos a menina dos olhos de Deus. Glória a Deus. Mas pastor, tem muito crente ainda que anda errado. 1 Coríntios 15, 53. Ei, naquele dia, aquele que são corruptos, na hora da partida, o maior milagre que vai acontecer na terra foi o que Jesus já fez e o que vai acontecer no arrebatamento. 2 grandes milagres. O primeiro, Jesus na cruz do Calvário pagou nossos pecados. Ninguém mais está condenado senão a servir ao Senhor todos os dias da sua vida, porque o pecado Deus já tratou conosco na cruz do Calvário. Mas agora, a vinda de Jesus Cristo é algo tremendo, mas ainda assim, como eu disse, não há ninguém perfeito. Nós vamos nos encontrar naquele dia glorioso, naquela porta, e o maior pecado, a maior salvação vai acontecer. Paulo escrevendo disse assim: aquilo que é corruptível, nós somos ou não? O que é que nos guarda? É o Espírito Santo. Paulo disse assim no capítulo 4 de Efésios, capítulo 4, versículo 30. Ele disse: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Ou seja, você está selado, eu estou selado, nós estamos selados. Nós somos propriedade de Deus. Mas eu não vejo, pastor. Mas o Senhor vê e o diabo vê. Por que não toca?
João diz: quem é de Deus, o diabo não toca. Porque tem uma faixa que o ser humano não vê, mas o espiritual vê. E por quê? Porque Jesus disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Enviarei outro, não é um não, outro Consolador. E Ele vai ficar convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você está em casa, Ele está junto. Você vai para o trabalho, Ele vai junto. Você vai dormir, Ele está ali. As coisas. E na hora do pega para capar? Não, isso aí Deus não leva em conta. Senão Ele não teria colocado o homem para procriar. Fica tranquilo. O leito de crente é leito sem mácula. É leito abençoado. Pastor, na semana da ceia é jejum real. Para quê? Para quê? Você só tem que ter cuidado para não passar da hora da ceia, né? Está entendendo? Vocês estão entendendo? É bom conhecer a palavra? Então, queridos, naquele dia glorioso, a igreja vai ser chamada, não vai ter nada de anormal. Jesus foi claro quando ele disse: olha, essas coisas vão acontecer assim como foi nos dias de Noé. Comiam, casavam, bebiam, casavam, davam casamento. Ninguém tomou iniciativa de nada, ninguém se preocupou. Estava todo mundo achando que estava tudo bem. Veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também o dia da vinda do Filho do Homem. Meu Deus! E como é que vamos escapar, pastor? Dando lugar ao Espírito Santo, o lugar que é dele, o lugar que é dele. O seu coração não é mais seu, é templo do Espírito Santo. Aleluia! Pastor, mas é assim? É assim, mas eu sou tão errado. Não, isso aí independe. O Espírito Santo é exatamente para contornar as coisas, consolar, abençoar, ter o cuidado de você. Você é especial para Deus. Por que você é especial? Porque você amou a Jesus. Você amou. Onde você está, o Espírito Santo está, porque você é propriedade de Deus. Pastor, mas eu de vez em quando dou um chulepe na mulher. Para com isso. Pede perdão, porque ela é sua esposa, mas é membro do corpo de Cristo e tem o mesmo direito diante de Deus. Pois bem, ao que vencer, herdará todas as coisas, e farei coluna no templo do meu Deus. Que coisa gloriosa. Mas voltando ao dia do perdão, vamos estar diante da porta de entrada. Eita, coisa maravilhosa. Parece que eu vejo pela fé. O cristão diante da porta da entrada. Eita, meu Deus, meu Deus. Não tem crente que fica assim: meu Deus, será que eu estou salvo? Será que eu entro? Tira esse sará fora. Será? Não é de Deus, não. Você vai estar diante daquela porta. Aí a palavra de Deus, ela vai dizer assim: aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. Entra, porque Jesus preparou para você. É maravilhoso, né? É glorioso. Eu vou para a igreja porque quero ouvir o louvor, quero ouvir o cântico. Você é templo. Você é templo do Espírito Santo. Pois bem, então Jesus, vindo ao mundo, não quebrantou a lei de Moisés, cumpriu. Só tem uma coisa: o sacrifício de animais acabou. E agora, onde é o tabernáculo? Onde é que tem o sacrifício de Jesus? Onde fica o sacrifício? Aonde Deus habita? Aonde Ele recebe o seu sacrifício? Aquilo que é devido a Ele. No seu e no meu
coração. Aleluia. Amém? Paulo escrevendo disse que se esta terra, se este corpo se desfizer, se esse tabernáculo se desfizer, a morte, porque na morte o coração deixa de ser o altar do sacrifício. Aí ele diz assim: se esse tabernáculo de Deus se desfizer, temos um não feito por mãos, mas eterna no céu. Pastor, mas tem bilhões de altar por aí afora, é muita gente na terra, é isso aí. Mas em Apocalipse, no final, capítulo 22, vai dizer: eis aí o templo de Deus com os homens. É o contrário, não é agora dos homens com Deus. Eles estando lá com ele, salvo, lavado, remido, vitorioso, ressuscitado, ele vai estar num lugar que Deus vai estabelecer para estar conosco. Amém. Então, acabou. Enquanto estava na terra, era o templo. Agora não, há um templo que Deus já preparou, que os seus servos nos servirão, e nós estaremos lá. Mas agora é o tabernáculo, o único tabernáculo de Deus com os homens. Que maravilha! Quem tem parente que já passou para lá, vai ser festa. Jesus falou nessa passagem de Lucas 13, quando ele disse: naquele dia verão, naquela grande boda, naquela grande festa, os profetas, aqueles que ensinaram a palavra, aqueles que creram, Abraão, Isaque e Jacó, no reino de Deus, e vós lançados fora. Então, como é que vai se conhecer lá no céu? É claro, capítulo 17 de Mateus, se não me engano, Jesus chama Pedro, Tiago e João para um encontro, negócio que eles precisavam saber. E aí vai Pedro, Tiago e João. João era o mais novo, nem tributo pagava, ele era de menor. E aí quando chega lá, Pedro, Tiago e João, começa aquela coisa gloriosa, Jesus começa a se transfigurar. E aí eles ficam num êxtase tremendo, e diz assim: Pedro é aquele de ânimo pronto, estava sempre presente para perguntar, para responder. Pedro disse: Senhor, façamos aqui 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés, outra para Elias. Esqueceu dele, de João e de Tiago. Como é que Pedro sabia? Elias tinha morrido há 1000 anos antes de Cristo. Moisés tinha morrido há 1500. Não tinha busto, não tinha retrato, não tinha nada. Mas ele disse: aqui façamos 3 cabanas, uma para Moisés, outra para ti e outra para Elias. Elias representando a lei, Moisés representando a lei, Elias os profetas e Jesus a graça. Ali está o tripé, coisa gloriosa. A partir dali Jesus disse: não diga nada a ninguém. Então, se Pedro conheceu sem ver, sem saber, sem ver busto, é porque nós vamos ter a capacidade de conhecer sem perguntar. Amém? Isso alegra o coração de vocês? Olha aqui, o primeiro que nós vamos ver não é papai, mamãe, filho. O primeiro que nós vamos ver é Jesus. Ele é o Cicerone lá, não tem outro, é ele. Paulo diz que assim como ele é, nós o veremos. Depois que houver aquela recepção, porque ele vai recepcionar a todos, então agora nós vamos começar a encontrar a turma. Eita coisa! Benavinudo, América, Moisés Soares, Leortino, todos aqueles que já partiram, seus entes queridos,
Paulo não falou isso, capítulo 4 de 1 Tessalonicenses? Não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, porque se cremos que Jesus ressuscitou, nós seremos também com Ele ressuscitados. Mas só ressuscitado, Paulo? Nós vamos viver eternamente, todo mundo sentadinho, quieto, lá só descansando? Não. Nós vamos contemplar. Jesus disse, eu vou para o Pai, mas voltarei outra vez. E se eu voltar, vos levarei para mim mesmo. Para onde eu estiver, estejais vós também. Aí eu pergunto para os irmãos, quantos lugares Jesus vai passear conosco, não é? Pelo amor de Deus. Eita coisa gloriosa. Não que merecíamos, mas porque o amamos. Glória a Deus. Continua amando o Senhor. Aleluia. Eu fico pensando que com a grandeza de Deus, vai ser tudo de um tamanho só. O alfaiate é o mesmo, a roupa já está pronta. Quando você parte daqui, já vai arrumadinho, todo de branco resplandecente. Já é a roupa para viver lá eternamente. Amém? Porque aquela roupa branca simboliza a santidade dos santos. Não vai ter nada que vá manchar, não vai sujar, não vai amarrotar. Nós vamos viver. Jesus disse que onde Ele estiver, vamos estar juntos. Eu não sei, mas devemos andar esse universo todo com Jesus, amém? A Bíblia diz que Jesus está em todo lugar, não é assim? Glória a Deus. E se está em todo lugar, não há barreira para nós também, porque vamos estar com Ele. E nós somos testemunha, no céu também, no julgamento das nações. E qual é o trabalho da testemunha? Todos descendo, o sol vai escurecer, a lua não vai dar mais o seu brilho, porque será substituído pela glória de Deus. E nós como testemunha. Testemunha de quem, irmão? Testemunha que Jesus morreu por nós, que nos salvou, nos libertou, nos batizou com o Espírito Santo, nos arrebatou e agora estamos com Ele. Nós somos testemunha. É pouca coisa? Entendeu agora o vosso trabalho na igreja, depois dos hinos? É comer, é mastigar, é se alimentar da palavra de Deus. Quanto mais come, mais forte fica. Não é gordo não, é forte. É forte. A palavra de Deus, ela é alimento. O povo ganhou maná no deserto e foi comida de anjo. Eu não sei não, mas deve estar nos esperando lá em cima também. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Ele está me dando a oportunidade para fazer um convite. Deixa eu te dizer, Jesus já fez a parte dele. Agora, Ele espera pacientemente que você se arrependa e se converta. Se converte para que sejam apagados os vossos pecados. Deus não pode se arrepender por você. Ele te ama, Ele prometeu o céu, Ele quer te salvar, mas é você que tem que tomar atitude, reconhecer o seu pecado, amar e receber Jesus como Salvador. É simples assim, começa assim, não tem dificuldade nenhuma. Pastor, mas e depois? Porque eu gosto disso, daquilo outro. Não se preocupe, o Espírito Santo vai te conceder graça. As coisas que tu gostava e que é prejudicial à vida material e à vida espiritual, o Espírito Santo se encarrega de tirar isso de você. Amém? Amém. Vem nesta noite, alguém que queira participar desse privilégio de ser eterno, viver eternamente no céu, aceita Jesus agora. É simples assim, com o sinal da sua mão, não só eu vou ver, mas o céu também vai ver. Glória a Deus. O Espírito do Senhor está aqui, está aguardando que você promova uma festa agora no céu. Porque quando uma pessoa se arrepende e se converte, há festa no céu. É o propósito de Deus. Tem nesta noite alguém?
Você hoje ouviu, não pastor, hoje não, mas amanhã eu vou voltar. Quem sabe amanhã você vai repensando, o Espírito de Deus vai te convencendo, e você chegar aqui amanhã já está pronto. Já fica ansioso pela hora do culto começar, porque você quer aceitar Jesus como Salvador. Amém. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor, Ele é bom. E nesta noite, o Senhor tem falado conosco. Que ensina nela, para mim, para você. E Deus Ele faz isso. Onde estiver aí, ensinando hoje. Então para nós tomar posse e refletir o que Deus está adquirindo para mim e para você. Porque naquele grande dia, cada um vai dar conta de si. Então, olha para nós mesmos. E graças a Deus, que Deus possa abençoando e que abundantemente a nossa pastoria. Amanhã, pela manhã, escola bíblica dominical. E logo após Santa Ceia do Senhor. E às 18h30, nós teremos aí a continuidade da festa. Vai estar conosco aí o pastor Rafael. Está conosco aqui ministrando a palavra, que vem lá de Maricá. Né, pastor Rafael, lá de Maricá, daí ministrando a palavra. E você já está convidado, né, para essa festa. 55 anos aqui, e Deus tem nesse lugar, que Deus continua cada dia mais abençoando. E quero desde já agradecer sempre a cooperação do nosso pastor Gerson, juntamente com o Jola, né, Vista Alegre, pastor Daquilo, juntamente ali, esse conjuntão aí de Vista Alegre, né, o presbítero ali de Jardim São José, que Deus continua abençoando. Tá bom? Esse conjunto aí dos irmãos que vieram lá de Sabantinho, Eita glória. né? Da pastor Daniel, que Deus continua abençoando, tá bom? Rico e abundantemente. E eu falo para os irmãos, vale a pena nós cada dia mais olhar para nós, porque pioneiro e o Senhor Ele tem chamado cada um para esta missão. Então aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, não olha nem para um lado nem para o outro, olhando sempre para o alvo que é Jesus. E desde já quero agradecer o sobrinho aí, que Deus possa, prefeito Getúlio, ali de Mujola, até falei com ele, muito, né? Pastor Beno, prefeito Beno aí, que ficou aqui conosco, os irmãos aí, e os demais, viu? Daí, quero agradecer a todos, né, que têm nos apoiado, têm aí sempre nos dando força, aqui cheirando, que louva a Deus, né, prefeito Deus, que Deus continua abençoando aí, rico e abundantemente. Agora, irmão, peço, irmão, vamos nos colocar de pé. Glória a Deus. E aqui na nossa esquerda, a logo após tem uma cantina ali estamos fazendo aniversário, né? E você sabe que quem faz aniversário sempre tem